galera! Sejam bem-vindos à gravação do primeiro podcast da Domi. Podcast que tem por objetivo trazer informações produtivas e compartilhar experiências dos nossos clientes e dos nossos parceiros voltadas à gestão, voltadas aos desafios que os empresários enfrentam todos os dias na gestão das suas empresas. Eu sou a Melissa, gerente comercial da Domi, e hoje eu tô aqui com a minha colega Daniela. Oi, tudo bem? Que bom, né, Melissa? Mais um momento juntas. É um prazer compartilhar esse momento com você. Fico muito feliz, Dani. Que bom. Acho que ter as nossas experiências aí no dia a dia é muito rico. Sim. E eu acho que conseguir trazer essas experiências para os nossos clientes, para os nossos parceiros e todas as pessoas que nos acompanham é muito rico. Com Nós certeza. conseguimos contribuir de alguma forma e agregar aí ao propósito da Domi, que é fazer a diferença aí na sociedade e fazer a diferença para os nossos clientes, né? Nossos clientes, nossos colaboradores, e essa troca de experiência com os nossos parceiros, ela é muito válida, ela é enriquecedora, e esse é o momento que nós estamos aqui. Eu já até quero chamar meu primeiro convidado, digamos assim. A gente vai conversar hoje com o Rafael Valongo. Rafael é um empreendedor nato, como ele mesmo se define. Ele tem multiatividades, entre elas, ele é vice-presidente da Associação Comercial de Rio Verde, uma das grandes associações comerciais aqui do estado de Goiás. É diretor da Fé Comércio Jovem, é diretor, posso chamar CEO, acho que você é CEO, né, da ZapMed Telemedicina. Diretor da ZapMed Telemedicina, que começou aí durante a pandemia e hoje é um negócio de sucesso. Muito bem-vindo, obrigada por essa oportunidade, Rafael. Eu que agradeço o convite aí de vocês de participar desse primeiro episódio e poder conversar, né, trocar ideia. Dani falou de ser empreendedor nato, é algo assim que eu gosto muito de lembrar essa história. Meu pai é contador e a vida inteira ele teve, pelo menos, né, desde que eu nasci, meu pai era dono do escritório. Então eu cresci me vendo o seguinte, eu não me via adulto, casado, pai de filhos e funcionário de uma empresa. Então eu cresci com isso enraizado muito. Então é isso que me faz ser esse empreendedor nato. Porque desde pequeno eu sempre sonho em estar desenvolvendo negócio. Eu sou apaixonado pelo caos. Eu gosto da bagunça. Parece alguém que eu conheço, né? Digamos assim. E aí sempre quando os negócios começam a ter voo de cruzeiro, aquilo pra mim perde o tesão. Eu quero outra coisa, por isso que eu tô sempre... Você tinha que estar no mundo tributário. Não. Se você falar isso, meu pai vai chorar, porque a grande vontade dele era que eu tocasse o escritório, né? A gente tem um escritório de contabilidade na família, mas eu não sou tanto assim dos números, não. Aprendi a gostar, justamente por sei que faz parte da importância na gestão, mas não, contabilidade, tributário, balancete, isso aí eu deixo pro... Porque você tem uma mente muito criativa, né, Rafael? Pelo que a gente já conversou, a gente já trocou várias ideias, sua mente é muito ativa, muito criativa, justamente para criar novos negócios. E esse é um dos temas que a gente quer abordar com você, né? Os desafios e as oportunidades de empreender no Brasil, seja no pequeno empreendimento ou em infraestruturas maiores que você trabalha. E acredito que você, atuando como no momento cooperativista, né, de associativismo, melhor dizendo, na FEComércio, na CIRV, você deve receber muitas demandas de empresários. Como é que você vê o cenário atual para empreendedor no Brasil? O empreendedor brasileiro, ele é tido como um empreendedor de oportunidade, né? Ele perde o emprego e aí ele fica com acerto, não tem o que fazer, ele vai fazer quentinha, marmita para vender na rua. Né? Então, assim, ele está desempregado e ele usa o próprio carro para fazer Uber, para dirigir, motorista de aplicativo. É um empreendedor. É um empreendedor. Mas eu vejo que os grandes desafios estão a gente é muito bom em iniciativa, mas somos péssimos em acabativa, né? A gente começa os projetos, começa os negócios, depois não consegue conduzi-los. E gestão, recursos, né? Capital de giro, né? O famoso capital de giro. Sim. Ele tem 10 mil de acerto, ele monta um negócio que custa 10 mil para montar. Pronto. E aí, o mês seguinte, ele não tem salário, ele não tem fundo de reserva, ele não tem caixa, e aí ele tem conta para pagar. Então, eu vejo esse é o grande desafio. E como membro de entidade, lá na CIRV especificamente, né, eu sou vice-presidente de micro e pequenas empresas. Sim. Então, eu cuido da maior pasta da entidade, onde tem o maior número de associados. E é isso mesmo, Dani, assim, é o dia inteiro sempre encontrando com alguém, desafio do cara crescer, desafio às vezes de abrir uma segunda unidade,
de incorporar um novo produto ou serviço na operação. Esse é o grande desafio. E eu vejo que falta muito assessoramento por parte desses empresários. A gente vê muito assim, o empreendedor, ele tem a ideia mirabolante, a ideia por si só, ela não sobrevive, né? Porque a ideia, uau, né? Ela não anda por si só, mas aí vem a parte da gestão. É isso que você está falando, então? Quando precisa fazer a gestão e ele não tem essa assessoria. Como que você pode orientar, digamos assim, que o empreendedor já comece o seu empreendimento com um pouco mais de estrutura? Como é que você pode conduzir esse assunto perante os empreendedores que você trata? E eu acho, Sim. Dani, acho que até assim, complementando a pergunta da Dani, né? Além dessa abertura inicial, o que a gente vê muito também no mercado é empreendedores abrindo novos mercados ou começando empresas novas. E muitas vezes o assessoramento, eu acho que ele vai além da gestão. Eu vejo assim, a gente tem muitos clientes que às vezes vão abrir uma filial nova ou vão começar a importar, né? Ah, tá, como é que eu faço? E não olham para as questões fiscais. E muitas vezes eles tornam a operação inviável porque não olhou, quanto que eu tenho que pagar disso, quanto que eu tenho que pagar daquilo, quanto que é o tributo disso. Se eu importar, se eu comprar, por exemplo, tô aqui em Goiás, se eu comprar do Espírito Santo, se eu comprar de Minas, como é que funciona a tal da tributação? importação da China, né? Se eu importar da China, como é que vai ser o impacto disso? Eu, até recente, eu não vou lembrar o nome, assim, de um empresário que eu estava conversando, e ele falando sobre isso, que o processo que ele faz hoje, por exemplo, na cadeia produtiva que ele atua, é de finalização de um produto. Porque, Rafael, se eu receber pronto, aí tem tributação para cá e ICMS para lá. Mas, especificamente, Dani, eu vejo assim, os negócios, eles... o que falta muito, né? Acho que o grande desafio de quem vai começar um novo negócio é realmente saber em que mar que ele está navegando. Que oceano é esse? O que ele vai encontrar pela frente. E o brasileiro, ele tem muito essa vontade. Então, ele quer, ele vai. Se precisar virar à noite, né? A gente sabe que por parte do CEO ali, do dono, Sim. do microempreendedor, ele vai fazer acontecer por parte dele. Mas é claro, é isso aí. Legalmente, ele vai barrar, né, em tributações, em enquadramentos fiscais, ele vai Sim. barrar em fornecedor, matéria-prima, giro. Por exemplo, agora, esse especificamente um caso que eu tô, né, tocando em Rio Verde, que é de hortifruti. Aí você vai conversar com o pessoal, tem assim, não, vamos plantar isso porque tá dando dinheiro. Aí de repente tá todo mundo plantando, sabe? A safra, é o momento da safra agora, isso. né? Aí o cara não se prepara, aí ele não entende os custos disso. Aí de repente o que era tão vantajoso perde preço. Por exemplo, um exemplo de 2 hortifruti. O cara tava falando feijão. O feijão preto e o feijão marrom, o carioca. O preto é muito mais lucrativo. Então vou plantar o preto. Mas vai vender preto. Quando foi a última vez que vocês comeram feijão preto se não fosse na feijoada? Sim. Então, né, não ter esse estudo, não ter esse aprofundamento. E aí o que eu vejo então beleza, é só eu sentar, assistir alguns vídeos no YouTube, comprar um infoproduto de alguém que eu vou aprender. Não. A gente é míope. Eu, por exemplo, hoje eu sento com um agrônomo, eu falo, cara, eu preciso de você porque é o seguinte, eu vou olhar para uma folha de uma planta, vai ter um bicho lá e eu não vou saber que aquele bicho é um bicho. Sim. Eu não vou saber que aquele bicho é uma praga. Sim. Eu preciso de alguém que tem os óculos, que tem a visão do negócio. E aí a hora que você chamar um tributarista, chamar um advogado, né, você chamar um especialista na área. Independente né? da área. Sim. Às vezes, por exemplo, falaram de importação e exportação. Sim. Um cara de trade, né? Que é um cara que vai te ajudar, um cara de logística, Sem dúvida. que vai te ajudar a entender, né? Sair um pouco, deixar com que outros braços e outras mentes participem da formulação do negócio. E aí, às vezes as pessoas acham isso caro, fazer isso, né? Mas pode ter certeza que estiver assistindo a gente, é muito mais barato você molar o facão, né? Você planejar, meu avô falava, mede 10 vezes, porque a hora que você cortar, a madeira acabou, né? Não tem volta, não vai você não emendar, emenda a madeira de novo, né? A tábua já era. Agora, interessante você colocar isso, porque a gente, dentro da nossa carteira de relacionamento de clientes, até você citou Rio Verde, a gente tem uma vasta carteira de clientes lá,
até por causa do segmento do agro, nós atuamos muito no agro, a gente também sente que isso vem mudando. Esse olhar mais clínico, essa busca para maiores informações. Eu acho que até foi uma das coisas que a pandemia nos trouxe de positivo. Porque eu não preciso necessariamente sair da minha cadeira para buscar informações. Né? É bom conhecer outros mercados, feiras, estantes, mas eu tenho muitas informações que ali estão disponíveis online. E a parte do tributarista entra nesse momento que a gente consegue, então, dar um acompanhamento, um suporte e, inclusive, fazer um planejamento a longo... se fala planejamento, evidentemente, a longo prazo, né? Vislumbrando um crescimento da empresa, vislumbrando filiais, unidades e até novas operações. Você, por exemplo, tem uma carteira grande de investimento, né? De negócio. Eu quero até saber como é que você cria tanta coisa. Onde é que está o tempo do Rafael para criar tantas oportunidades de negócio? Que depois eu quero que você fale um pouquinho de telemedicina para a gente também. E eu acho que até além do tempo, né, Rafael? Como é que você compartimenta tudo isso aí dentro para conseguir tocar tudo de uma vez só? Porque são negócios completamente diferentes, distintos, né? Então, você está falando de operações fiscais distintas, né? Seu pai não deve estar ajudando tanto assim, né, Rafael? Pior que não, viu? Meu pai, ele é bem focado, é um contador só de produtor rural, então ele não... Meu pai, pra você ter ideia, nunca fez a contabilidade dos meus CNPJs, nunca. Caramba. Sempre tive que procurar outro contador, porque ele é um contador de CPF, produtor rural, ele é bem focado. Ô Dani, esse amadurecimento, com certeza, acho que a pandemia, ela sacudiu todo mundo, né? Alguns para cima, outros para baixo, muita gente perdeu espaço, perdeu o mercado, né? Perdeu o ganha-pão, mas outros negócios se expandiram. Eu vejo, por exemplo, a educação. Onde a gente ia ver uma pós-graduação, um MBA ao preço que é hoje. Sim. Né? 100% então, assim, online. 100% online. Não, e antigamente 100% online era mal visto. Né? Hoje não. Não, hoje é o contrário. Nossa, mas você ainda vai na faculdade. Não, deslocamento. Nossa, você ainda senta no banco de dificuldade. Então eu vejo assim, a pandemia assim, ela sacudiu e aí ela agitou para que muita coisa amadurecesse, para muita coisa caminhasse. E uma delas, sim, foi o amadurecimento na preocupação da gestão, porque principalmente nos pequenos e médios negócios, qualquer tamanho, na verdade, qualquer tamanho, quando você tem um concorrente, que aí você começa a brigar com esse concorrente por um cliente. Briga num case aqui, briga numa oportunidade ali, briga lá. E aí você começa a ver que às vezes você está perdendo, às vezes por preço. Cara, o cara compra do mesmo fornecedor, a matéria-prima nossa vem do mesmo lugar. Como é que esse cara tá ganhando? Meu filho, isso vai, aprofunda que você vai encontrar. É uma mudança de enquadramento tributário fiscal, é um ajuste aqui, né? É uma acolá, é um software, é uma otimização, é um processo diferente, é uma vírgula diferente numa frase, deixa o cara 3, 5 centavos mais barato. E se você estiver participando de licitação, é a diferença. De ganhar várias licitações por centavos. A gente tem alguns casos de clientes, agora até aproveitando o teu gancho, justamente disso. A gente tem um caso agora de São Paulo. Um cliente que trabalha na área química, é uma indústria, e ele nos procurou. Por quê? Porque ele estava justamente com essa diferença. Ele falou, olha só, meu concorrente, assim, assado, ele tá vendendo muito mais barato que eu. E eu já fiz tudo o que eu podia fazer. A minha indústria é mais tecnológica que a dele. A minha indústria custa menos para eu produzir do que a dele. E eu não consigo alcançar ele em preço. E aí, agora, a gente começou a fazer um trabalho justamente olhando produto a produto. Então, olhando... a gente tem aqui o caso de cadastro da NCM, né? Então, essa xícara aqui é código tal. E, muitas vezes, por produtos complexos, ela vai para outro código cadastrado errado. E esse muda completamente a tributação, exatamente. Né? Muda a tributação do IPI, muda a tributação do PiscoFins. E, às vezes, o produto fica muito mais caro e nunca vai conseguir bater preço com concorrência. E é justamente essa situação que tu está comentando. Não só de regime tributário, mas às vezes o produto em si, né? Tem uns casos na internet, você já deve ter visto, né? Da chinela de borracha ou sapato de borracha. Sim. Tem um clássico que eu gosto, que é do pessoal que fez uma bicicleta poltrona. Já viram esse? Não, eu não vi. Aí você desmonta e monta do jeito que você quiser. Ela pode montar como poltrona ou pode ser montada como uma bicicleta. Interessante. E aí muda totalmente a tributação. Claro. Ou seja, e aí, se você
tiver o conhecimento ou assessoria de quem dá essa expertise, uai, você vai faturar como o quê? Como bicicleta ou como poltrona? Uhum. Depende, uai. Né? Vai procurar saber onde está a melhor formação. E eu não quero entrar muito em tributário, porque, né, não é minha área, eu sei que vocês vão trazer isso à frente com outros convidados, mas o custo Brasil, né, eu queria falar assim, a legislação brasileira, ela é um emaranhado que Deus me livre. Sim. Deus me livre. É por isso que a gente vê tanta sonegação, porque o cara, né, ele não sabe lidar com tanta informação, não tem aparo jurídico, enfim, né? Bem, é uma das legislações mais complexas, isso aí a gente pode concordar com você. Sempre dizemos para o nosso cliente, foca no teu negócio, no core, aquilo que você sabe fazer bem. Você sabe bem criar ideias, né? Ou você é muito bom para vender, você é muito bom nas suas feiras, nos eventos, e deixa o teu negócio na parte de gestão fiscal tributária para quem realmente entende. Então, assim, lógico que eu vou puxar sardinha para a empresa, né? Que a gente está aqui representando, mas a Domi é especialista nisso, né? São mais de 25 anos que nós atuamos nessa área tributária, fiscal, Melissa, com uma equipe de quase contábil, com uma equipe de quase 70 pessoas. E assim, eu posso dizer que uma das nossas principais atribuições dentro da Domi é estudar. É estudar muito, porque todos os dias nós temos alterações, principalmente porque nós atendemos nacionalmente, né? Até, vou mandar um abraço pro pessoal de Chapecó, né? A gente tá em Goiânia, tá em Goiás, mas eu tenho que mandar um abraço lá pro pessoal de Chapecó. Bom dia, boa tarde, Chapecó, né? Mas a gente atende todos os estados. Então, por exemplo, temos casos de cliente que a indústria, a parte administrativa é no Rio Grande do Sul, a indústria é aqui em Goiás, as operações são totalmente distintas, né? No caso de produção, de transporte e todos os impactos disso. Então, empreendedor, foca naquilo que você sabe bem, você cria negócio, você gerencia, você vende muito bem. Deixa, então, com quem realmente entende e pode fazer esse trabalho com a maestria, que no caso da Domi a gente executa, para fazer um acompanhamento bastante interessante e eficaz, né, Melissa? E eu acho que até, aproveitando também, Dani, tua fala, o objetivo do podcast, né, é justamente conseguir trazer essa diversidade de assuntos, não só que a Domi atua, mas regiões, né? Porque a Dani tá aqui em Goiás, a gente tem gente em Minas, a gente tem gente em Mato Grosso, a gente tem gente em São Paulo, Sim. Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Então, o pessoal tá circulando. E a Dani tá com uma dúvida aqui, liga lá pra Santa Catarina. Viu, como é que esse cliente faz assim, aqui? Ou, às vezes, grupo. A gente tem casos que uma parte do grupo tá aqui, caso prático, aqui em Goiás. E a outra parte tá lá no Rio Grande do Sul. E aí, a gente vai conversando, tá? Como é que tu tá tratando aí? Como é que a gente pode fazer diferente? Ou clientes que são da mesma área, né? Então, o objetivo do podcast é justamente conseguir trazer essas experiências para as pessoas que estão nos ouvindo, né? E podcast é uma inovação, né? É um formato inovador. É. Inclusive, como é que surgiu de vocês, hein? Como é que foi a ideia de montar o podcast? Foi muito divertido. Eu vou ter que falar. Ela, Dani, falou, né? Mas o estúdio onde tá gravando chama Estúdio Nine. Eu ia falar isso, né, gente? gente? Parte do... Ele é empreendedor nato, tanto é que o estúdio é dele. Do nosso convidado. É um dos negócios que o Rafael tem, é o Estúdio Nine, né? Que tá nos recebendo muitíssimo bem. Obrigada, equipe. Obrigada a todos aí da parte técnica. Muito bem. E de onde veio essa ideia, Melissa? E aí, Melissa? Então, nós estávamos um dia em uma reunião com um cliente. Aqui em Goiânia mesmo? Aqui em Goiânia. E a Dani, não sei se você percebeu, assim, a Dani é bem faladora, né? Dani, né? Leva a culpa. E esse cliente, numa conversa, vai falando de experiências e trazendo... O cliente olhou pra Dani e falou, Dani, por que você não vira youtuber? A gente se olhou assim, não, né? Não sei assim... Rafael, a gente se conhece há pouco tempo, mas você já deve conhecer a Dani, você deve imaginar que a Dani não tem muito perfil nem pra ser youtuber, nem pra fazer dancinha de TikTok, né? Pra ser youtuber, não sei não, eu já tô mudando os meus conceitos, ó. Mas diante disso, a gente começou a conversar na volta desse cliente, era um trecho, né? E aí a gente foi conversando, mas como é que a gente poderia, né? Considerando isso, considerando o nosso propósito enquanto pessoas e o propósito da Domi, né? Fazer a diferença na vida das organizações, e aí isso vem direto para os nossos clientes. Como que a gente pode aproveitar isso tudo, todas essas experiências? Porque tu tá aqui, tu escuta um cliente aqui, tu escuta outro aqui, tu escuta outro lá, e aí tu vai juntando e conectando muitas vezes os próprios clientes. Eu falei, a Dani falou, e se a gente fizesse um podcast? Foi mesmo.
E desafio dado é desafio cumprido, né? Você vai desafiar alguém da área comercial? Não pode. Não, esse nosso cliente, que depois a gente vai mandar esse podcast para ele e tal. Quem sabe um dia a gente convida, né, para ele também participar tem que aqui vir, conosco, né? Ó, desafio dado para a área comercial é desafio cumprido. Tá aqui o podcast, o canal que a gente está criando aí, mas o intuito é esse, né? O intuito, sem dúvida nenhuma, é compartilhar experiências, principalmente dos nossos clientes e parceiros. Essa troca para nós é muito enriquecedora. Uhum. E a tua experiência aí como empreendedor nato, e quero ouvir agora de você a parte da telemedicina, como é que surgiu isso, que depois volto lá em Rio Verde, que eu quero tratar de um assunto de lá também. O negócio da telemedicina surgiu no... o negócio é o seguinte, os planos de saúde, eles se viram num momento, antes da pandemia, tá? Que eles não tinham, eles precisavam de mais capilaridade de atendimento. Certo. Sair ali da fila do consultório, né? Que eu brinco que em todo lugar as pessoas são tratadas como clientes e consumidores, né? Você sabe por que no consultório é paciente? Tem que ter paciência. Porque tem que ter paciência. Paciência, isso. Boa. Porque tem que ter paciência. E é muito chato você ficar esperando para ser atendido. É muito chato, né? É muito perca de tempo. Uhum. E aí os planos entendendo isso, essa briga toda, e aí veio usar a telemedicina, né? Que às vezes as pessoas acham que é muito novo. Não, mas é antigaço. Como é que vocês acham que os astronautas consultam quando eles estão lá né? Na Lua? Uhum. Pô, é por telemedicina. Uhum. É assim que eles se consultam. Então, não é novo, mas os planos de saúde se apropriaram. Com o boom, né, com a pandemia, isso deixou mais comum, mais pessoas usaram. O acesso. O acesso. Mais simplificado. Porque né? você, testou positivo, vai lá, faz aquela primeira triagem, o médico fala, não, você vai para casa e a partir de agora a gente vai te acompanhar online. Pô, é telemedicina, é teleconsulta. E aí, final de 21 para 22, a gente pegou essa solução que já rodava há 4 anos no mercado, que já tem uma carteira boa de planos de saúde. A gente pegou tecnologia, a base de médicos e fez uma versão varejo, que é o que chama de ZapMed. É o nome que você vai encontrar na internet, zapmed.com, que é a solução varejo para quem quer ter o acesso à telemedicina. E aí você tem planos B2C, né, para consumidor final, e o B2B fecha para a empresa. E aí você tem muita empresa que não, vocês conhecem isso muito bem, que tem ali um chão de fábrica, um quadro de funcionários com ticket de salário muito baixo. Sim. E qualquer planinho que você tentar implementar, a conta não vai fechar. Porque ou vai ficar caro para a empresa, ou numa coparticipação você não vai ter 100% de adesão. Ele não consegue. Não consegue, a empresa a conta não fecha. Né? Já a gente estava falando, né? Isso. E aí o quanto isso é frustrante, porque às vezes o RH recebe ali aquela demanda de implementar um plano de saúde, faz todo o levantamento, cota, tá. A hora que chega no financeiro, o financeiro fala, não, a conta não fecha, não consigo pagar sozinho. Pô, então vamos vamos fazer uma convenção aqui, vamos reunir todos os funcionários e decidir quem quer. Pô, aí metade baixa a cabeça, porque é faxineira, porteiro, né, chão de fábrica, o cara não consegue pagar. Até precisa muito, com certeza, quer, né? Mas, e aí, financeiramente... E a telemedicina entra como uma solução, porque é o ticket muito baixo, dá para a empresa absorver. Em muitos casos, é como se fosse um dia de benefício. Então, esse mês a gente tem 19 dias úteis. Pô, é como se fosse 20 dias úteis. O que isso muda? A empresa já está acostumada a todo mês calcular 19, 20, 22 dias úteis, né? Então, é isso. Aí a gente está falando aqui de consultas online ilimitadas, a gente está falando de consulta com especialista a preço baixo, é uma rede no Brasil com pontos de atendimento, né? É um modelo de negócio novo, muito novo, assim, né? Nas negociações, eu falo que 100% das prospecções comerciais que a gente faz, metade se espantam porque nunca ouviu falar. Certo. E a outra metade fica encabulada, tipo assim, com tanto benefício que tem. Pelo preço, né? Pelo preço, exatamente, assim. O custo-benefício que nós colocamos. Aí você fala, o plano de saúde é concorrente? Não. A gente tem clientes que tem os dois. Tem os dois. Porque você tem um funcionário que tem um plano de saúde local. Aí ele viaja, ele fica descoberto. Adiantou o quê o plano de saúde? Ele tá de férias, aí ele viaja para mais longe ainda, ele fica mais descoberto ainda. Sim. Então é uma solução, né, um modelo de negócio, acho que tem muita eficácia, já tem outros players, vários players no mercado. Sim. Eles estão se ajustando em modelo de negócio, isso aí para quem quiser estudar essa área, né, a gente está falando de negócio. Sim.
vários deles já estão pivotando, mudam um modelo de assinatura, mudam os benefícios, justamente porque colocando precisam uns ser adicionais, um plus ali. E tirando, às vezes, sim. o Dani, tirando. A gente tinha muito concorrente que tinha uma assinatura, eles chamavam o plano nutricionista. Aí você tem o clínico geral ilimitado e tem 2 consultas por mês com o nutricionista. Isso era antigamente, agora não tem isso mais não. A conta não fecha. Ah, sim. A conta não fecha. É igual que a gente, existe outros estúdios de podcast, existe outras consultorias. Cara, Sim. todo mundo tem seu preço. Sim. Você E tem seu diferencial. tem seu diferencial. Aonde você se especializa, aonde que você faz a diferença, né? Exatamente. Aí você vai contratar um mais barato. Não, eu vou nesse aqui porque tem muito mais coisa mais barata. O nível você acha que vai ser os médicos que estão naquela plataforma se sujeitando a atender naquele ticket? Uma coisa legal que você colocou agora, que é justamente uma pergunta até para um diretor de uma FEComércio, por exemplo, não só o empreendedor. Como se diferenciar no mercado, né? Já que, assim, as informações são muito rápidas, o acesso que você tem é muito rápido, tudo pode ser muito facilmente copiado, talvez não com a mesma qualidade, né? Enfim, igual você citou, tem outros estúdios, tem outras telemedicinas, existem outras consultorias, tá? Como é que a gente se diferencia no mercado? Qual que é a dica de ouro? Né? Esse aí é uma pergunta assim que De 1 milhão. Quase que de 1 milhão. Não, mas a resposta é simples. Ouvir o cliente. Ah, que bacana. Ouvir o cliente. O cliente vai te dizer, ele vai te dizer. Tem 2 palavras que eu estudei muito na época. Eu já tive agência, né, de publicidade. Hoje, graças a Deus, não tenho mais. O negócio infeliz mas da a mente vida. criativa que você tem tinha que estar na agência, olha aí. Não, pra mim, pro meu negócio. Pro negócio dos outros, não. Eu acho o empresário muito... Olha o que você vai falar. Eu vou falar aqui. Mas, enfim. Assim, ouvir o cliente. Tem 2 palavras na comunicação, chama Weak Brand e Crowdsourcing, né? Que se confundem muito nas definições, mas crowdsourcing é terceirizar com a multidão e Weak Brand é o compartilhamento da marca. Então, e as 2 propõem fazer a mesma coisa. Você permitir que os clientes, os fornecedores, os funcionários, os parceiros, os familiares dos funcionários proponham mudanças para o negócio. E aí eu acho que quando você ouve isso, quando você faz ali um feedback 360 graus, alguma coisa nesse sentido, você capta muita ideia que é latente no mercado e que vai ajudar você a ser inovador. E aí você tem, N casos, acho que a Tecnisa, que tem casas, perfil para idoso, que a chave é em cima, porque você já viu o avô da gente, a maior dificuldade que tem de pôr a chave, porque o buraco da chave é embaixo da maçaneta e não dá para enxergar. Não Tecnisa, acho que foi, fizeram casas que a chave é em cima, a tomada de baixo é mais alta, pra você não precisar agachar tanto, sabe? 3M, então, é uma empresa, para mim, referências. Nossa, Zaça. Inovação. Inovação. Mais de 70% dos lançamentos da 3M não vem do laboratório da 3M, vem de sugestão de usuários. E é bastante interessante, porque quando a gente fala em inovação, a gente acha que sim, meu Deus, eu vou reinventar a roda, eu tenho que inventar algo que nunca ninguém fez, e isso vai ser a minha lâmpada que vai brilhar. Inovação não é nada disso. Às vezes é você conseguir fazer uma atividade que está sendo feita há muito tempo, mas de uma forma diferente. Até mesmo quando você empreende, né? Por exemplo, você pode ser um empreendedor sendo uma CLT, trabalhando para uma pessoa, desde que você tenha ali o seu perfil empreendedor para fazer a sua forma diferente de atuação, enfim. Mas quero completar uma coisa que a gente fala muito para a nossa equipe comercial, né, Melissa? E você falou ouvir o cliente. Na área comercial, você sabe, a gente fala ouvir a dor, né? Como se o cliente estivesse passando mal, né? Mas é o que a gente fala, ouça a dor do cliente. Várias vezes a gente chega ali num determinado prospect ou já cliente da base com uma solução que a gente acha infalível. Uau! Pra gente. Pra gente, né? Não pra ele. Não pra ele. É só que aí você começa a ouvi-lo, entendendo o negócio dele, fazendo perguntas assertivas, e você começa a ver, peraí, a necessidade dele é muito diferente do que hoje eu tenho. E ainda bem que a gente está numa empresa, a Domi, que a gente tem esse senso comum de falar, recua. Não precisa oferecer o que nós temos, achamos que é interessante para ele.
ofereça aquilo que nós temos e que é possível para ele, que é a necessidade. É ouvir o cliente. A Melissa faz isso muito bem com a equipe dela, a gente sabe disso, a gente acompanha os resultados que ela tem e é bem bacana isso. Você falando de ouvir, eu lembro de um prospect em Rio Verde, uma loja de material de construção. Grande, a maior de Rio Verde. E eu acho doido para prospectar e fui daqui e dali para conseguir um contato com o cara. Aí fiz a jornada, né? Chegou o dia da reunião de apresentar o orçamento. Cheguei com a pastinha, né? Com a proposta, tá? Adoro essas reuniões. Eu conversei com o cara umas 3 para 4 horas. Eu saí de lá sem apresentar a proposta. A gente, assim, perdeu o almoço, já era 2 horas da tarde. A gente começou, foi das 11 às 2 da tarde, conversando sobre tudo. Tudo. O cara palestrante, coach, tá? Tudo uma ideia. Aí já era tipo 2 horas da tarde, eu falei, cara, não almoçou. E a proposta? Eu falei, chamo o Fernando, é meu amigo hoje. Eu falei, Fernando, jamais eu fecho uma reunião dessa te apresentando proposta. Outro dia eu volto. Pus mesmo proposta debaixo do braço, ó. Fui embora. Não Depois, era o momento, né? Virou meu cliente. Sim, Virou sim. meu cliente. Mas você tem que entender o momento. Por mais que eu fui lá pra ver, eu morava em Goiânia na época. Eu saí daqui pra uma reunião com ele em Rio Verde. Eu saí de lá sem apresentar a proposta. Ele me pedindo pra ver a proposta. Mas você tem que ouvir. Tem hora que não é a hora de apresentar. Às vezes não é o produto. Tá? E aí uma dica pra quem é de serviço. Porque quando é de produto, beleza. Meu pai até brinca, tem piada pra isso, né? Mas assim, se eu sou empresa de produto de caneca, então beleza. Ou que a pessoa chega pra comprar caneca, eu falo, eu tenho caneca, faço os ajustes aqui de cor do silk, pronto. É isso. Agora, quando é de serviço? Não, e se você fizer mais isso? Não, e se nesse produto você não entregar? É modular, né? Modulado, como é no estúdio. Entra arte, não entra? Corte, não entra? É período, é por hora? O que inclui, o que não inclui? Isso deixa mais complexa a formação do produto, do serviço. Né? E aí é onde você tem que ter posicionamento. Porque tem hora que dizer, cara, não atendo. Aqui, eu vou te dar um exemplo do estúdio. As nossas locações não são por hora, são por período. Então, por exemplo, vocês estão locados a noite inteira. É de vocês. Vocês gravar 1, 2, 3, 4 horas, estamos aqui, à disposição. E todo mundo fala, não, mas é só 1 horinha de podcast. Cara, não é só 1 horinha. Não é. Porque se fosse só 1 horinha, aquela conversa que a gente teve ali antes não teria acontecido. É verdade. Ou eu tava pondo pressão, ou vocês estavam pondo pressão nos convidados para poder. Não, tem que logo. Senta aqui e faz, embora, acabou. O taxinho tá ligado, né? Não. Olha, e é a mesma coisa que acontece na parte de consultoria fiscal e contábil. Porque às vezes a gente ouviu a dor do nosso cliente. Tô com essa e tal necessidade, preciso fazer a revisão dos meus NCM, eu preciso olhar a parte fiscal. Só que quando você começa a operação, você começa a identificar outras necessidades muito emergentes que até então ele não estava desperto com relação a isso, né? E ali naquele momento você começa a criar o quê? Uma relação mais assertiva com esse cliente, porque você começa num nível de relacionamento e de confiança. Né? E eu acho que um ponto importante também é o tempo. A gente fala muito sobre o tempo, né? Vendedor clássico, ele sempre quer sair, ele quer atropelar tudo, né? Não, vamos fechar dia 30, 29, vamos. E uma coisa que a gente já aprendeu muito, assim, ó, consultoria, principalmente consultoria, quando você tá falando de consultoria, é o tempo do cliente. É o tempo do cliente. A gente tem casos de cliente, assim, ó, que tá com dinheiro na mesa e ele não quer mexer naquele dinheiro agora, porque não é o momento dele. Acabou de trocar o diretor. Tivemos agora um momento. Tem que adaptar o diretor ali, tem que entender. Não, demitiu, morreu, né? Acidente de trabalho, faleceu alguém da fábrica. Para tudo. Tem que resolver aquilo lá. E não adianta eu querer ficar pressionando o meu cliente. É o tempo dele, vai com calma, vamos lá. Tem clientes que às vezes a gente leva 1 ano, 2 anos, 3 anos pra fechar alguma coisa. Próxima assinatura mas de é contrato. O tempo dele. Daí falou, eu fiquei na mente aqui, pra uma frase, tá muito clichê na área, faz sentido. Não faz sentido. Nossa, não. Isso é de coach. É coach pra você. Faz sentido pra você. Faz a apresentação da empresa. Faz sentido pra você. Tudo que eu falei. Não. Olha, eu tento me esquivar de alguns clichês ali. Eu tenho uma naturalidade que às vezes eu tenho até que me controlar dentro de um ambiente de negociação.
Mas eu tento evitar mesmo. E já saí várias vezes de mesa de negociação que falando, olha, não vendo, não tem serviço. Uhum. E já saí de mesa de negociação falando para cliente, olha, quem está cancelando o contrato sou eu. Não é nem você que está cancelando o contrato, quem está cancelando sou eu. Por quê? Porque o que você quer não é o caso da Domi, enfim, de outra experiência anterior que eu tive. O que você quer, nossa empresa não faz. Não faz parte do nosso negócio. Foge muito completamente até do propósito que a nossa empresa tem. Então, assim, fica livre, fica tranquilo. Estou te dando carta branca para você fazer opção no mercado daquilo que você tá. E assim, às vezes a gente até indica, né? Às vezes a gente até indica. Indica o outro. Sim. Vai lá pro fulano. Sim, ele te atende melhor e tal. Eu só queria voltar um pouquinho, só num ponto que tu trouxe, né? Tu falando da ZapMed. Você falou dos números, né? Falou muita conta não fecha, a conta não fecha. Eu tô imaginando aqui a operação de vocês, né? A assinatura, a questão dos planos, os descontos. Você como empresário hoje, como é que você trabalha em relação a indicadores? O que tu acompanha em relação a indicadores? Como é que tu alimenta isso? Me fala um pouquinho, só pra gente entender um pouco. Olha, depende do negócio. Mas especificamente da ZapMed, é retenção de cliente, né? Atração e retenção. Então, a gente tem uma meta de faturamento, de captação, de crescimento, share, né? De mercado. E aí, que é um indicador do comercial. Porque o preço a gente já definiu antes, né? Então, a gente já sabe quanto nos custa cada usuário ativo na ferramenta, quanto nos custa as despesas básicas mensais ali. Então, assim, essa parte, ok, está redondo pra gente, operacionalmente falando, né? E aí, os indicadores hoje que mais são acompanhados é atração e retenção. Aí nós temos a atração, que ela é geral, mas também dividida entre B2B e B2C, e a retenção de usuário e a retenção de empresa. Por isso que a gente usa o método do CS, né? Que é para reter os grandes players. Porque, claro, para a gente, assim, a gente não desvaloriza nenhuma vida, todas são vidas. Mas quando eu perco uma empresa, eu não perco uma vida, eu perco 50, 300 é um contrato usuários. maior. É um contrato maior. No caso da ZapMed, é o maior indicador. Já, por exemplo, no estúdio, a gente olha muito para audiência dos episódios. Pra gente é muito importante que os episódios dos nossos né, clientes, parceiros, porque a gente tem podcast próprios também, e a gente olha muito o quanto reverbera o conteúdo que a gente gera. Tá? E nós controlamos, a gente tem uma planilha, a gente lança todos os episódios, então eu sei te dizer quantas horas produtivas, quantas horas de conteúdo inédito já foram produzidas dentro dos 3 estúdios, né? Que é Rio Verde, Goiânia e Brasília. Então... além disso, né? Aqui acho que sim, esses teus indicadores eles são voltados bastante para produtividade, né? E financeiros. Informações em relação à volatilidade do teu negócio, crescimento. E você já sabe que eu quero saber se teu contador te faz. Não faz. Não. A gente, assim... Como assim, a maioria das operações são, de certa forma, simplificadas, né? O estúdio, a consultoria. A ZapMed ainda roda, assim, num formato bem startup, né? De estrutura, de mentalidade, de enxugar a operação, de uma pessoa, às vezes, multidisciplinar. A gente é fluxo de caixa, é DRE. A gente olha... legal. A gente olha, assim, a saúde financeira do negócio... Pô, o que eu tenho de despesa para o próximo trimestre, semestre ali, entre receita e despesa. Tá? E faz análise histórica também. E faz análise histórica também, isso. E aí sempre análise crítica. Eu gosto muito eu não vou lembrar o primeiro nome do cara, eu sou bom de sobrenome, chama Capra. Tem o Instituto Capra. Não é concorrente, tá? Não vou citar aqui, mas eles são cientistas de dados. E ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim que a gente tem que bater nos números até que eles nos digam algo. Então, eu sou muito desse viés. Embora minha formação seja na publicidade, eu fui para o marketing digital e sempre atuei muito com tráfego pago, que é onde está os números, o mundo da comunicação. É a parte analítica, né? A parte analítica. Isso. Então, eu gosto muito de ficar olhando para os números para achar alguma coisa. Seja, taxa de retenção, taxa de cancelamento,
seja margem de lucro, margem de Extremamente comissão. Assim, a gente olha muito, assim, a gente tem um ticket, né? A gente tem uma margem de preço para trabalhar, né, no nosso produto ali. Então, a gente fala que fica entre R$17,90 e R$21,90 no corporativo. Pô, como é que você circula nisso? Às vezes é por negociação, às vezes é por volume, às vezes é por oportunidade, às vezes é por abertura de mercado. E região, né? Já que você atende no Brasil, né? Região. Qual é a região que é mais rentável para você, onde você tem maior aderência, onde a sua equipe fecha mais contratos? Isso também é salutar, né? Pro uso é indiferente. A gente atende com a mesma qualidade sim, o usuário de qualquer lugar. É verdade. Agora, assim, por exemplo, fechar com um player, um grande player de uma região que a gente ainda não tem uma capilaridade, pô, isso faz o maior sentido. Aí a gente mexe um pouco na margem, né? Mas acho que a grande pegadinha que eu vejo que acontece nisso é quando você... É a famosa espiral do inferno, né? Quando você começa, pô, aí você deu desconto para esse, aí esse te indica com um desconto, que indica pro outro com desconto, e você trabalha na lona com vários, né? De repente você tá ali com uma carteira de 20 clientes na agência, eu lembro de casos assim, você tem 15, 20 clientes, não tá faturando, mas não tá lucrando. Porque, sem margem de lucro nenhuma. Porque você deu desconto para um, que aí falou, não, eu vou trazer outra empresa, aí traz. Pô, mas aí deu desconto para um e outro que é o mesmo preço, que é o mesmo preço, que é o mesmo preço. A gente trabalha bastante com isso também. Tem que... Serviço eu falo que serviço é uma arte, né? E cada cliente é um cliente diferente. A necessidade é outra, né? A demanda, né? Às vezes é o mesmo produto, o mesmo serviço, mas é prestado totalmente diferente. Cada um é de um jeito, as informações vêm de um jeito. O nível de amadurecimento das empresas são diferentes. Então, aí, no parte de consultoria, evidentemente, tem umas que você vai gastar mais horas, outras não. Vocês já entraram em alguma consultoria e sentiram vontade de demitir o dono da empresa? Precisa falar? Atenção para o próximo podcast, para o próximo episódio. Nunca? Não. Não, o que assim, uma coisa que... né? Um ponto importante, assim, que a gente tem na empresa e que às vezes quando eu falo assim... A Dani, a gente já conversou sobre isso. E normalmente, assim, quando entra alguém novo no comercial... Como assim? Nós temos... A Domi, ela é muito conservadora, primeiro. E segundo, e parece clichê o que eu vou falar, mas é muito ética. Os sócios, eles são extremamente coerentes. Então, às vezes, por exemplo, serviço de contabilidade. Se eu chegar num cliente hoje, que o cliente quer contabilidade, só que ele tá bagunçado, né? Pra não falar diretamente que ele tá bagunçado, e ele não quer se arrumar, a gente nem faz proposta. Como que a gente vai nem trabalhar? segue. Agora, se ele falar, não, olha só, tá errado, só que eu quero começar a arrumar. Eu quero fazer certo. Quero me estruturar, quero sim. Diferente. Aí a gente vai fazer um trabalho de consultoria com ele antes, olha só, 6 meses pra arrumar. No momento em que tiver 100%, eu assumo a tua contabilidade. Se não... Na agência, a gente teve esse amadurecimento. Clientes que não vinham de outras agências não conheciam o ritmo de lidar com a agência. Aí falou, não, vamos fechar um job, né, que é um trabalho. Sim. E aí, depois a gente fecha um FII mensal. Mas, se não, não. Direto, não. E o nome? De onde veio o nome? Então... Vocês sabem? Tem que saber, né? Sim. Assim. O nome, a gente fez um trabalho com uma agência. De brand. Exatamente. Pra entender qual seria o nosso nome. E essa agência, ela fez todo um trabalho de DNA, pegou as pessoas mais antigas da empresa e fizemos um trabalho para entender o que estava encravado, digamos assim, no sangue de todo mundo, né? A cultura. Então, quais são os valores? Pelo que vocês prezam? Fez o trabalho lá dos post-its, que eu nunca vou esquecer. Tu deve ter feito já, todo mundo lá tá. Várias vezes. Coloca aí as palavras, as características. Chaves, né? E aí, qual foi a conclusão da agência? A Domi, as pessoas da Domi, para fazerem um trabalho, elas precisam dominar o que elas estão fazendo. Tem que dominar. Tem que dominar. Para se sentir seguro e para conseguir fazer uma entrega, todas as pessoas que estão aqui demonstram que elas têm que... Olha só, essa xícara aqui ela é branca, isso aqui é batom, esse batom aqui ele é um produto... Tudo. Eu tenho que ter certeza do que está aqui. Por isso que eu falei sobre o estudo, né? Tanto que a gente tem que estudar. Exatamente. Né? E aí veio, domine. Tá, mas domine... Como é que... Domine não fecha. E aí eles tiraram o I e o N, Domi.
E aí vem junto, claro, Domar, o Leão, Domar, o da Leão. Receita Federal. Tanto é que as nossas apresentações internas, Legal. que não seguem, não vão para o cliente, são as internas mesmo que nós compartilhamos com a equipe, nós temos um leãozinho, filhotinho mesmo, que é Domi, o leão, né? Só que ele já é filhotinho, porque a gente já tá domado. Já tá domado. Não é um leão do imposto de Já renda. tá inofensivo. Já tá inofensivo, porque a gente já Legal. tratou muito bem dele. Né? Legal. E como vocês estão muito nessa área tributária, né? O leão é a grande figura do É a negócio. grande figura. É, exatamente. Sempre ele. Sempre ele. Mas vem daí. Mas, Rafael, a gente gostou muito aí Bom, de obrigado. falar com você. Essa troca foi muito interessante, foi enriquecedora. Eu saio daqui muito animada e principalmente ver um empresário goiano, né? Eu que sou daqui, eu fico felicíssima de ver que a gente tem mentes brilhantes no nosso estado, que levam esse empreendedorismo goiano, e te parabenizo aí. Te agradeço muito por você ter dado essa oportunidade de compartilhar um pouco do seu conhecimento conosco. Muito obrigada. Poxa, eu que agradeço aí a oportunidade, o espaço. E fiquem à vontade para voltar, para continuar gravando com a gente. E não parem. Isso é minha dica agora para vocês, né? A gente falou muito para os outros. Gerar conteúdo é igual andar de bicicleta. Não pode parar de pedalar. Para de pedalar, vai cair. Então, assim, não parem. Seja qualquer formato. Seja no próprio celular, seja no estúdio, seja com uma câmera lá na sala de reunião da unidade de vocês. Mas não parem. A partir de agora, vocês fizeram um compromisso com a audiência de vocês. Isso aí. De continuar contando para eles algo bom. Acho que esse é o grande, né? Acho que o que qualquer pessoa, cliente ou não, pode esperar da Domi é isso. É que ela sempre vai encontrar em vocês a reverberação desse conteúdo que você sempre está estudando. Sim. É entender que eu não preciso estudar tanto sobre tributação, mas se eu acompanhar vocês, eu vou saber o que eu preciso saber sobre tributação. Né? Sobre reenquadramento, etc. Perfeito. Isso aí. Bom, eu ia pedir uma dica de ouro pra Lívia, ele pra por favor, fechar. Não, mas ele já deu. Já tá aí. Deu pra Tá gente, ótimo. olha aí. Que bom. Obrigado, então. Obrigada, foi um Isso aí. prazer. Até mais. Até, Rafael. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau.